Amadas. Amém, queridos. Quem esteve aqui ontem à noite, no culto de curas e milagres? Amém, glória a Deus, né? Ontem tivemos aqui um culto maravilhoso, um culto muito gostoso, né? Esteve conosco alguns irmãos ali de Joinville, né? O Flávio, pastor Fábio e a Milena, né? Filha do pastor Fábio. Eles vieram estar conosco e o pastor Flávio ministrou uma palavra aqui no culto, uma palavra muito gostosa. E o pastor Flávio, queridos, Flávio Brustoloni, né? Flávio Becon Brustoloni é o nome dele. Nós trabalhávamos juntos na Peugeot e nessa ocasião, queridos, né, eu tive um contato ali com ele e, para a glória de Deus, né, eu fui responsável, eu e a pastora Cristiane, nós fomos responsáveis por ganhá-los para Jesus, né? O Espírito Santo nos deu uma estratégia infalível. Essa estratégia não falha nunca. Se você tiver dificuldade de ganhar uma pessoa para Jesus, use essa estratégia que vai dar certo. Convide essa pessoa para ir na sua casa comer um cachorro quente, né? E lá você pega ele e manda Jesus, né? E aí ele vai aceitar Jesus, vai se transformar e vai ser uma bênção, né? Então o Flávio e a Raquel, pastor Flávio e a pastora Raquel, eu não lembro exatamente o ano, né? Mas deve fazer com certeza aí uns 20 e tantos anos. Deve ter sido lá pelo ano, né? Estou chutando aqui aproximadamente 94 ou 95, né? Foi talvez, não sei se a primeira pessoa, né? Mas uma das primeiras pessoas que nós ganhamos para Jesus. E hoje o Flávio e a Raquel, eles são pastores de uma igreja em Joinville. Ontem tiveram aqui ministrando, o Flávio, né? Esteve aqui ministrando no culto de curas e milagres. Tivemos um tempo muito gostoso aqui, muito agradável, né? Um tempo maravilhoso da presença de Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Amém. Então tá bom. Então tem bastante gente feliz com Jesus aí. Glória a Deus, né? Eu quero compartilhar com vocês nessa noite, queridos, uma palavra. Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu entendo que essa palavra ela tem um propósito muito específico, né? Muito precioso. Uma das maiores bênçãos, queridos, que nós podemos receber de Deus é o conhecimento da palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus. O maior depósito, o maior investimento que Deus faz nas nossas vidas, guarde muito bem claramente isso no seu coração, queridos. O maior investimento que Deus faz em nossas vidas não é no nosso bolso, é no nosso coração. É o lugar onde Deus faz o seu melhor depósito, o melhor investimento Ele faz no nosso coração. E esse investimento, queridos, Ele faz através do entendimento, da compreensão da palavra de Deus. Quando nós compreendemos a palavra de Deus, de fato a nossa vida muda, de fato a nossa vida é transformada. Não nos vale recebermos uma palavra sem que essa palavra entre no nosso coração com o entendimento. O entendimento é que transforma o nosso caráter, que molda o nosso caráter, que transforma a nossa vida, a compreensão, a prática da palavra de Deus. Se nós compreendemos, nós praticamos. Ouvir sem praticar não muda nada. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra muda o nosso comportamento. Então, nós somos abençoados por Deus. Eu quero, com a graça de Deus, compartilhar com você nessa noite uma palavra. Eu quero usar como título, né? Você que vai anotar aí para o grupo familiar, a provisão celestial de poder e autoridade. A provisão celestial de poder e autoridade. A provisão celestial, porque nós estamos debaixo dessa palavra, né? Esse tema do ano 2022, o ano da provisão celestial. Então, Deus nos provendo celestialmente através do seu poder e da sua autoridade. Eu quero fazer a leitura do texto do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo número 1, os versículos 21 ao 39. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, capítulo 1, os versículos 21 ao versículo 39. A palavra de Deus, ela declara assim: Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo eles à sinagoga, começou a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os mestres da lei.
Estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual exclamou: Ah, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, sacudindo-o violentamente e clamando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: O que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem até aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Logo, correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo falaram dela a Jesus. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela os servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e endemoniados. Toda a cidade se ajuntou à porta e Jesus curou muitos doentes e de diversas enfermidades. Também expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem, porque o conheciam. Levantando-se de manhã muito cedo, quando ainda estava escuro, saiu de casa, foi a um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no Simão e os que com ele estavam. Achando-o, lhes disseram: Senhor, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu vim. Pelo que foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, muito obrigado, Pai querido, por esse presente maravilhoso que é a Tua palavra, a palavra do Senhor, palavra de Deus, palavra maravilhosa, palavra extraordinária. Pai, obrigado porque, Senhor, nesta passagem, dentro desse texto bíblico, existe tantos valores, Pai querido, valores tão maravilhosos, tão extraordinários. Pai, nós queremos nesta noite, Paizinho querido, com a graça do Senhor, com a unção do Teu Espírito, nós queremos, Pai, acessar esses valores, nós queremos nos alimentar, ó Deus, desta palavra, edificar a nossa fé. Pai, através dessas verdades, nós entendemos que o Senhor nos fará crescer, ó Deus, um pouco mais, um tanto mais, ó Deus, na nossa fé, na nossa caminhada. Muito obrigado, Pai, por essas verdades tão preciosas. Nós pedimos, Senhor, que essas verdades venham para o nosso coração, em forma de entendimento e de compreensão. Desde já te agradecemos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguns dias atrás eu estava compartilhando uma palavra e um texto similar a esse daqui, e Jesus, no seu ministério, por onde ele passava, de tempo em tempo ele voltava a Cafarnaum, porque Cafarnaum era o lugar onde Jesus morava, onde ele tinha a sua casa, a sua habitação. Aqui ele está entrando em Cafarnaum, ou seja, ele está voltando para sua casa, está voltando para sua terra, só que ele chega num dia de sábado. No dia de sábado era a reunião dos judeus, na mesma sinagoga onde os judeus se reuniam no sábado, os gentios se reuniam no domingo. No sábado era somente os judeus, o gentio não podia entrar. No domingo eram os gentios. Como Jesus estava aqui no sábado, então presume-se que ele estava ministrando para os judeus. Ele começa a compartilhar e no meio do ambiente onde ele estava compartilhando, da sinagoga, um jovem, ele manifesta em si um demônio. E Jesus então ora, repreende aquele demônio e ele fala algo para Jesus, ele fala algo para Jesus a respeito de que ele conhecia Jesus e sabia quem era Jesus. Jesus então naquele momento ele diz, repreendeu Jesus dizendo:
cala-te e sai dele. Então o espírito imundo sacudiu-o violentamente e, clamando em alta voz, saiu dele. Jesus, então eles saem dali. Jesus fica sabendo que a sogra de Pedro estava enferma. Eles vão à casa de Pedro. Quando chegam lá, Jesus ora pela sogra de Pedro, ela é instantaneamente curada. O texto diz que ela começa a servi-los. Então, depois, por conta disso, muitos outros moradores da região, eles vieram ter com Jesus, e Jesus foi curando a todos, foi curando muitos, aliás, e foi expulsando deles demônios, e Jesus teve ali um tempo, exaustivo até, curando enfermos e expulsando demônios. Depois, no outro dia, logo pela manhã, cedinho, Jesus se levanta, ele vai para um lugar deserto para orar, e os discípulos então o buscam novamente, eles procuram Jesus, e quando o encontram, eles conversam com Jesus, eles dizem: olha, Senhor, tem mais um monte de gente aí, querendo oração, buscando ter algo com o Senhor. E aí Jesus então fala para eles assim, o 38, Jesus porém lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que ali eu também pregue, porque foi para isso que eu vim. Eu quero usar aqui, queridos, alguns textos, algumas passagens bíblicas aqui, alguns versículos, para nós compreendermos um pouquinho hoje a respeito de poder e autoridade. Quando os judeus conversam entre si, no momento em que Jesus estava pregando a palavra de Deus, o versículo 22, ele diz assim: maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os mestres da lei. Não como os mestres da lei. Queridos, a diferença de Jesus para os mestres da lei é que Jesus, o que ele ensinava, ele colocava em prática. Jesus ele era acompanhado inicialmente por 12 seguidores. Depois a Bíblia fala que esse número passou para 70. Dos 12, Jesus já tinha próximo de si 70 seguidores. E por último, então, compreende-se, a Bíblia fala que o número dos seguidores de Jesus era um número aproximado em torno de 500 pessoas. Que eram aquelas pessoas que auxiliavam Jesus, que eram aquelas pessoas que Jesus dava a elas uma incumbência, elas cumpriam essa incumbência. A Bíblia fala a respeito desses números, São pessoas que foram transformadas pela pregação de Jesus. São pessoas que, assim como ele, passaram também a expulsar demônios, a curar enfermos. Este foi o resultado da obra de Jesus, além da salvação. Além deles serem salvos, eles também passaram, assim como Jesus, a curar enfermos, a expulsar demônios. Quando Jesus expulsa o demônio, quando ele está ali pregando a palavra de Deus, essa pregação, ela impressiona os que estavam ouvindo, a autoridade com que Jesus pregava. Agora é importante nós entendermos o seguinte: por que Jesus pregava com uma autoridade que as pessoas percebiam? Que autoridade era essa? Eram práticas que para eles entendiam como uma nova doutrina. Que nova doutrina é esta? Eles questionaram. Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Alguns dentre nós já tivemos o privilégio, a oportunidade de expulsar demônios. Amém? Alguns dentre nós, alguns de nós, já tivemos esse privilégio. Talvez o momento em que a gente está ali expulsando o demônio não seja um momento muito agradável. Mas quando nós vemos a pessoa liberta, isso é maravilhoso demais, querido. Isso é precioso demais. Nós podemos ver que uma pessoa foi liberta pelo poder de Deus através das nossas vidas. Não o poder nosso, mas o poder de Deus através de nós. Quando eles falam, quando eles indagam, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não
como os mestres da lei. Ou seja, os mestres da lei, eles pregavam, mas o que eles pregavam não se consolidava, o que eles pregavam não se constituía. Era uma pregação meio que vazia. Ensinavam, mas não viviam. Ensinavam, mas não praticavam. Ensinavam, mas não conheciam na prática. Quando Jesus entra na sinagoga, expõe a palavra de Deus como ela verdadeiramente é, isso chamou a atenção, despertou a atenção deles. Eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite. Quero falar um pouquinho sobre poder e autoridade. De onde vem poder e autoridade? De onde surge poder e autoridade? Como podemos acessar poder e autoridade? Existem dádivas de Deus para as nossas vidas. Nós estamos falando sobre provisão celestial. Existem dádivas de Deus, queridos, para as nossas vidas, que são portas que são abertas dentro do reino espiritual. São portas que nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas são portas que são vistas e são abertas pelo reino espiritual. Quando Jesus, o texto no 23 e 24, ele diz assim: estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual exclamou: deixa eu ver como diz aqui. Não está lá? O 23 e o 24. 24, dá para pôr lá? 24. Eles: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Quem falou isso foi o demônio. O demônio que estava no homem falou isso para Jesus. Que temos, na realidade eram mais demônios, né? Que ele põe no coletivo aqui. Que temos contigo, Jesus de Nazaré? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Queridos, nós precisamos compreender algo muito importante. Existem portas que nós precisamos acessar dentro do reino espiritual, e essas portas, elas nos permitem acessar da parte de Deus o poder e a autoridade que nós necessitamos para dar ordens dentro do reino espiritual. Ordens, por exemplo, a enfermidades. Você sabia que a maioria das enfermidades são causadas por espíritos malignos? E que nós podemos dar ordens a esses espíritos e eles têm que se submeter a essa autoridade. Autoridade que está constituída em nós por Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Esses demônios que estavam ali, eles viram a autoridade que estava em Jesus, eles notaram essa autoridade e disseram: viestes nos destruir. Por quê? Porque eles sabiam que a autoridade que estava em Jesus podia destruí-los. Como nós acessamos essa autoridade? Como nós podemos acessar essa autoridade? Nós estamos falando sobre poder e autoridade. O poder é obtido pela proximidade com o Senhor. A autoridade é obtida pela forma como nós a respeitamos. O poder eu adquiro pela proximidade com Deus. A autoridade, eu alcanço ela através do reconhecimento da existência da autoridade. Um dos grandes erros, queridos, que nós cometemos como crentes, como filhos de Deus, é o não reconhecermos a importância da autoridade. Eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês, embora o meu título aqui seja Provisão Celestial de Poder e Autoridade, mas eu quero conversar com vocês sobre poder, autoridade e propósito. Poder, autoridade e propósito. Eu vou falar primeiro sobre autoridade. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre autoridade. O versículo 22, quando os judeus que estavam ali na sinagoga, eles perguntam, eles conversam entre si,
O texto diz que eles maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os mestres da lei. Então, primeiro pensamento que eu quero compartilhar com você nessa noite, primeiro pensamento é reconhecimento da autoridade. Como que eu acesso a autoridade? Reconhecendo a autoridade. O reconhecer a autoridade, queridos, é um comportamento, é uma atitude de um coração rendido, de um coração que entende a importância da autoridade. Diga assim comigo com bastante convicção, né? Diga assim comigo, reconhecimento da autoridade. Isso. Vamos dizer mais uma vez? Reconhecimento da autoridade. Reconhecer a autoridade, queridos, é algo extremamente importante na nossa caminhada com Deus. Extremamente importante. Jesus, quando ele está ascendendo aos céus, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz assim: eu vou para o Pai, mas vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Vocês farão obras maiores do que as minhas obras. Ele não só nos entregou a responsabilidade de realizarmos as suas obras, mas ele ainda coloca um peso maior em cima desse comissionamento. Ele diz que nós vamos realizar obras maiores do que as que ele realizou. Isso nos traz um peso de responsabilidade muito grande. Para nós podermos realizar as obras que Jesus quer que nós realizemos, é importante que a gente saiba que as ferramentas fundamentais para que esta obra seja realizada, uma dessas ferramentas chama-se autoridade. Eu preciso dessa autoridade. Queridos, já imaginou? Imagina isso, tá? Imagina você, agora eu estou falando pessoalmente, você individualmente aí, tá? Você, pensa isso com você. Imagina você vai fazer uma visita na casa de uma pessoa, e daí essa pessoa, ela está lá meio incomodada, meio perturbada, meio chateada, e você fala assim para ela: posso orar com você? Posso fazer uma oração? A pessoa, ela fica meio resistente um pouquinho, mas por fim ela concorda. E daí você põe a mão sobre ela, e nesta pessoa manifesta um demônio. E daí, o que você faz? Qual seria a sua atitude? Não vale sair correndo. O pastor está viajando, está lá em Brasília. E agora, faz o quê? Queridos, autoridade que Deus já nos deu, é suficiente para nós libertarmos essa pessoa. Você não precisa pedir para o pastor te ajudar, você não precisa pedir para o seu líder de grupo familiar te socorrer, você tem da parte de Deus a autoridade para expulsar qualquer tipo de demônio. O problema é que nós não sabemos disso. E daí, se isso acontecer, Jesus amado, e agora? E aí eles dizem, maravilhavam-se da doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. A autoridade que Jesus nos ensina nessa passagem é a autoridade que conquistamos quando reconhecemos o valor da sua existência, o valor da existência da autoridade espiritual. Quero citar aqui, eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Um do rei Davi, de Davi no caso, ele não era rei ainda, 1 Samuel 24. E um outro exemplo, um outro testemunho aqui de Jesus reconhecendo a autoridade. Olha esse texto, 1 Samuel 24, depois nós voltamos lá para o texto de Marcos. 1 Samuel 24, os versículos 4 ao 6.
Esse momento aqui, eu vou falar primeiro aqui o momento que isso ocorre, tá? Depois vai ficar fácil compreender o texto. Saul, ele está indignado com Davi. Ele está tomado de uma ira, de uma raiva. Na realidade, ele inveja Davi. Porque Davi começa a ter algumas conquistas, algumas vitórias. Eles vão guerrear contra os exércitos inimigos de Israel. E quando eles retornam, as pessoas, elas dizem assim, eles cantam, as mulheres cantam cânticos, nos cânticos delas, elas usam a seguinte letra: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E aí ele olha para Davi, e ele diz, esse cara está tomando o meu lugar. Sabe de uma coisa? Vou matar ele, vou perseguir ele para matar. Porque todo mundo está achando Davi, né? Tá dando mais moral para Davi do que eu. E Saul começou a ficar indignado e ele tomou o propósito de matar Davi. Davi fugiu. Só que Davi tinha uma promessa dada por Deus sobre a sua vida, de que ele seria o rei de Israel. Ele seria levantado como rei de Israel. Agora imagina isso. Davi não era da linhagem real. Para ele ser rei, para ele suceder Saul, ele teria de ser filho de Saul. O filho de Saul era Jonatas. Jonatas deveria ser o sucessor natural do rei Saul. Porém, o comportamento de Davi, queridos, colocou ele em evidência diante de Deus, em condição diante de Deus, de assumir o reinado no lugar de Jonatas, sucedendo Saul. Saul, indignado e tomado de inveja, ele correu, ele foi atrás de Davi para matá-lo, ele perseguiu, tentava de todas as formas matar Davi. Esse texto que nós vamos ler, Saul ficou sabendo que Davi estava em uma determinada cidade. Ele reúne o seu exército, vamos lá para essa cidade, vamos pegar Davi. Quando eles chegam em um determinado momento da viagem, Saul teve um problema fisiológico. Ele precisou, o texto diz que ele precisou aliviar o ventre. Eu não vou entrar em detalhe, porque daí a coisa esculhamba um pouco, tá? Mas é o suficiente para nós entendermos. Ele, vestido com o seu manto, ele entra numa caverna, e ele se abaixa lá para fazer as suas necessidades, né? E quem está dentro da caverna? Davi e seus soldados. Eu vou ler o texto. Então os homens de Davi lhe disseram: este é o dia do qual o Senhor te disse: eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos e farás com ele o que quiseres. Então Davi levantou-se e de mansinho pôs a mão no... Esquece, não está aqui escrito não. Então Davi levantou-se e de mansinho cortou a ponta do manto de Saul. Depois doeu o coração de Davi por ter cortado a ponta do manto de Saul. Disse ele a seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, e que eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Deixa o 6 lá, tá? Ele diz assim: e disse aos seus homens, o Senhor, maiúsculo, né? Na realidade é só a primeira letra que precisa ser maiúsculo, tá? Para referir-se a Deus. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Senhor minúsculo, daí Saul. Senhor maiúsculo, Deus, né? Ele disse aos seus homens: o Senhor Deus me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, Saul, ao ungido do Senhor, Deus, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Querido, Saul perseguindo Davi para matá-lo. Davi, ele estava no fundo da caverna com o seu exército,
Saul sozinho, Davi, ele poderia, cara, eu vou resolver o maior problema que eu tenho na minha vida agora. Saul ia morrer sem saber como, porque morreu. Ele não ia nem imaginar. Os soldados de Davi, quando eles viram Saul dentro da caverna, Deus havia declarado uma promessa sobre a vida de Davi, e ele havia declarado, dizendo o seguinte: Deus falou para Davi: eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e farás com ele o que quiseres. O soldado de Davi lembrou Davi dessa promessa que Deus havia dado para ele: eu vou colocar os teus inimigos diante de ti, faça com ele o que quiseres. Só que Davi, queridos, ele não reconhecia Saul como seu inimigo por causa da autoridade que estava sobre ele. Por causa da autoridade que estava sobre Saul, sobre Davi. A autoridade, ela é conquistada quando nós a respeitamos. Sabe por que muitos crentes, queridos, não têm autoridade? Porque se eles estivessem no lugar de Davi, matariam Saul. Queridos, nós matamos as pessoas pelo que nós falamos. Eu, quase 30 anos de caminhada, eu e a pastora Cristiane, queridos, infelizmente, já vimos muitos crentes morrerem porque mataram autoridades com a sua própria boca. Falaram mal de autoridade. Ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Percebem, queridos, como existe um princípio espiritual muito importante que nós precisamos percebê-lo para acessá-lo? Eu já vi, queridos, pessoas serem envergonhadas por demônios. Serem envergonhadas por demônios. Quando nós olhamos, por exemplo, Atos 19:19, eu não li esse texto de manhã, mas olha essa passagem aqui. Atos 19, Atos 19 a partir do 13. A palavra de Deus, ela diz assim: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno dominou 2 deles e prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Foram mexer com demônios sem autoridade. Fugiram nus e feridos. Autoridade, queridos, autoridade, ela é percebida pelo reino espiritual, se ela está conosco ou não. Os demônios sabem. Se a autoridade estiver sobre as nossas vidas, eles se nos submetem. E quando nós dizemos, sai, como Jesus falou, cala-te e sai dele. Aí convulsionou ali, balançou e chacoalhou e gritou e fez aquele barulho. Então o espírito imundo sacudiu violentamente, clamando em alta voz, saiu dele. Autoridade. Essa palavra, queridos, ela precisa nos fazer refletir sobre a nossa real condição espiritual. Essa autoridade está sobre nós, só existe uma forma dela estar em nós. Quando eu reconheço
a autoridade que está sobre a minha vida. O reconhecimento da autoridade. Davi, mesmo estando sendo perseguido por Saul para matá-lo, ainda assim reconhece a sua autoridade. Foram duas oportunidades claríssimas que Davi teve de matar Saul e não o fez. O texto diz que doeu o coração dele quando ele cortou a ponta do seu manto, da sua capa. Segundo texto, agora uma experiência de Jesus, olha isso, Mateus capítulo 3, os versículos 13 ao 15, a palavra de Deus ela diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: Senhor, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então concordou João. O texto, embora ele seja muito específico, queridos, mas o momento, ele é mais amplo, né? Jesus chega ali no Jordão, ele veio da Galiléia, chegou no Jordão, o texto diz que era um lugar deserto, deserto não por ser um lugar, né, de areia, árido, né? Mas deserto por ser um lugar afastado. Eles estavam no Jordão, no Rio Jordão. João Batista estava ali batizando pessoas. Havia uma profecia que declarava, né, que antes da vinda do Messias, ela seria precedida por um momento de arrependimento. A pregação de João Batista, o profeta Isaías, ele profetiza a respeito desse tempo, e ele fala, voz do que clama no deserto. Ele diz que nesses dias se manifestaria o espírito de Elias. João Batista era essa pessoa, no qual o mesmo espírito de Elias se manifestou para trazer arrependimento no meio do povo, momento que precedeu a vinda do Messias, ou seja, Jesus. Agora Jesus chega ali naquele ambiente, chega ali no Jordão, Deus fala para João, Deus mostra para João que Jesus era o Messias. Ele olha, ele vê, ele clama lá de dentro do rio onde ele estava batizando, ele clama, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olha, ele vê que Jesus é o Cordeiro de Deus. Aí Jesus se aproxima dele, ele olha para Jesus e diz: Senhor, o que o Senhor veio fazer aqui? O Senhor veio para ser batizado. O Senhor veio para ser batizado por mim? Esse Deus, eu tenho que ser batizado pelo Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é a personificação de Deus na terra. O Senhor é o próprio Deus, o enviado de Deus para estar conosco. Como que o Senhor quer que eu lhe batize? Eu não posso batizá-lo, Senhor. Jesus volta para João e ele diz: João, deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Ele fica assim meio indignado, João Batista, mas por fim ele concorda em batizar Jesus. Queridos, imagina isso. O batismo nas águas, ele representa uma ruptura com a natureza humana, com a natureza pecaminosa. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha em si essa natureza pecaminosa, ele não precisava ser batizado. Mas ele vem e ele se submete à autoridade de João Batista, ele se deixa ser batizado, para que nós pudéssemos aprender a reconhecer a existência da autoridade. Jesus, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, queridos, o texto diz que ele tira a sua capa e se veste com uma toalha. Ao tirar a capa, queridos, ele está dizendo: eu estou me despindo de toda a minha autoridade para poder me tornar servo. Jesus sabia o que era autoridade espiritual. Por isso que os demônios, eles tremiam diante da presença de Jesus. Queridos, eu já vi homens de Deus
expulsarem demônios de uma forma impressionante, queridos. De eu ficar parecendo com esse judeu ali, né? Meu Deus! Né? Como que eles pregam com tanta autoridade? Até que depois nós começamos, né? Isso agora é minha vez, agora eu também quero expulsar uma vezinha ou outra, né? Expulsar um demônio. Sabe, queridos, essa autoridade, ela nos coloca diante de Deus em condição de conquistar valores espirituais que nós não sabemos que eles existem, mas são necessários para a nossa vida. São valores espirituais necessários para as nossas conquistas. Deixa eu falar algo aqui para você, talvez você, né, com o que eu vou falar agora, talvez você compreenda um pouquinho melhor o que eu estou falando aqui. Talvez você conheça alguém que está por 15, 20 anos na igreja, mas essa pessoa não prospera, essa pessoa ela não progride, ela não cresce. Parece que o tempo passa e ela anda cada vez mais para trás. Parece aquela dança do Michael Jackson lá, né? Que parece que está andando para frente, mas na realidade ele está andando para trás, né? Tem crente que caminha e nunca vai para frente. Irmãos, quanto tempo você está na igreja? Eu sou crente há 20 anos, há 30 anos. E eu não vejo você fazer nada. Por que essa pessoa não tem, né, não tem esse progresso, esse crescimento? Porque falta a ela autoridade. E muitas vezes, queridos, essa autoridade não lhe é dada ou ela não é obtida porque ela não reconhece a autoridade das pessoas que estão sobre a sua vida. Matam a sua própria autoridade pelo que falam, pelo que dizem. Ferem-se a si mesmo. É importante nós entendermos isso. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então tá bom. Autoridade. Agora vamos falar um pouquinho sobre poder. Versículo 27, ele diz assim, voltando aqui para Marcos, né? 1:27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Segundo pensamento, alcançando o poder. Alcançando o poder. Repita isso comigo com bastante convicção, diga assim: alcançando o poder. Alcançando o poder. Isso. O poder é obtido pelo relacionamento com o Pai. A nossa proximidade com Ele nos outorga o poder que precisamos para guerrear contra as obras do maligno. A proximidade com Deus. Como que nós alcançamos essa proximidade? Pastor, como que eu faço para andar perto de Deus, para caminhar pertinho de Deus? Como que eu faço isso? Vamos ler o primeiro capítulo da Bíblia. Primeiro capítulo. Abra sua Bíblia lá no comecinho. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 26 e 27. Entendendo que o versículo 26 é um momento e o versículo 27 é um outro momento. Eles estão juntos, mas são dois momentos distintos. O 26 é um planejamento, o 27 é a ação. Tá? Vamos fazer a leitura aqui do texto. A palavra de Deus, ela diz assim: então disse Deus, façamos. Quando ele diz façamos, aqui é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três, tá? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Esse é um planejamento de Deus, determinando ou definindo, né? Concluíram, chegaram à conclusão: vamos fazer o homem? Vamos, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. 27, agora, é posto em prática o que foi planejado. Assim Deus criou o homem,
A sua imagem o criou. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Eles planejaram fazer o homem. Vamos planejar fazer o homem? Vamos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo planejando. Ok. Vamos fazê-lo conforme a nossa imagem. Beleza. Qual é a imagem de Deus? Cabeça, né? Tronco, membros. Quando João descreve Jesus, que ele viu o Senhor lá no Apocalipse, ele fala que os cabelos dele eram branco, né? Branco como a neve, que da sua boca saía uma espada, né? Os seus pés eram reluzentes como latão. Então ele vai descrevendo, Deus tem, né, tem cabelo, tem boca, tem pés. Então ele tem o formato de um ser humano. Ou seja, nós temos a imagem de Deus. Agora é interessante que no 27, quando ele foi fazer o homem, ele faz a imagem, mas ele não fala da semelhança. Ele diz, façamos o homem, né, no 27. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Aqui não tem semelhança. Tem no planejamento, mas não tem na execução. Onde que nós adquirimos a semelhança de Deus? Onde que eu e você podemos adquirir ou devemos adquirir a semelhança de Deus? Através do nosso relacionamento com Ele. Você já viu essa cena? Eu sei que você já viu. Um filhinho, né, de 3, 4 anos, ele quer ser igual ao pai. Ele olha para o pai, ele se espelha no pai, ele quer ser igual ao pai. Ele vai lá, ele calça o sapato do pai, e ele sai andando com aquele sapatão, né, arrastando, achando que ele é igual ao pai, que ele é semelhante ao pai. Ele se espelha no pai, ele quer ser igual ao pai, por causa do relacionamento que ele tem com o pai, que o pai tem com ele. Tudo que ele vê o pai fazer, ele quer fazer também. Né? Tudo que o pai faz, ele fica observando e ele quer fazer igual o pai faz. As meninas querem imitar as mães, né? Calçam sapato e passa batom, aquela coisa toda, né? Por quê, queridos? Porque o relacionamento nos faz parecidos. Agora imagina um filho que foi criado longe do pai. Foi criado longe do pai. Ele tem a imagem, mas ele não tem a semelhança. Ele não sabe o que o pai faz, ele não sabe como o pai é. Não tem a semelhança. Deixa eu usar um exemplo aqui. Todos nós somos filhos de Deus, amém? E nós temos a imagem do nosso pai. E nós temos a semelhança do nosso pai, amém? Por exemplo, as palavras que saem da nossa boca são as mesmas palavras que poderiam, por exemplo, sair da boca do pai? O que nós dizemos, o que nós fazemos? Por quê? Porque nós temos a semelhança do pai. Agora, imagina alguém que vive longe do pai, que vive longe de Deus. Alguém que vive longe de Deus, alguém que vive distante de Deus. O que essa pessoa fala? Quais são as atitudes, os comportamentos dessa pessoa? O que ela faz? Onde ela vai? Os lugares que ela frequenta? Os negócios que ela faz? Por que ela age dessa forma? Isso não é uma condenação, é só uma comparação, tá, queridos? Não estou condenando ninguém pelo que faz, eu estou comparando. Por que ela age dessa forma? Porque ela caminha longe do pai, não tem a semelhança do pai. Ela precisa caminhar pertinho para adquirir a semelhança. Se ela não caminhar perto, ela não adquire a semelhança do pai. Posso ouvir um amém? Amém. Como que nós adquirimos a semelhança? Caminhando próximos de Deus. Pastor, como que eu caminho próximo de Deus? Deus gerou todos os homens à sua imagem, porém a sua semelhança somente obtemos através de um relacionamento próximo com Ele. O que é um relacionamento próximo com Deus? Nos aproximamos de Deus quando escolhemos viver em comunhão com os irmãos. Em comunhão, estar em comunhão, viver em comunhão. Queridos,
muitas vezes nós passamos por alguns momentos de dificuldade nas nossas vidas, e eu não sei se você já passou por isso, mas qual é a primeira voz que nós ouvimos quando nós estamos passando por uma dificuldade? Essa voz, ela vai nos recomendar que nós devemos nos isolar, ficar distante. Nós não queremos estar junto com os irmãos. Por quê? Nos isolamos, nos separamos. Essa voz não vem de Deus. Deus, Salmo 133, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, em unidade, em comunhão. Quando nós vivemos em comunhão, nós estamos caminhando próximos de Deus. Nós aprendemos uns com os outros essa similaridade, a nos parecermos com Deus. Quando nós frequentamos os cultos, queridos, deixa eu confessar aqui para vocês, algo, para poder até explicar. Antes de frequentar a igreja, antes de começar a frequentar a igreja, um dos motivos que não me deixava vir para a igreja, tinha vários, mas um deles era o seguinte: eu ouvia frequentemente as pessoas dizerem, cara, lá na igreja, se as pessoas vão para a igreja, chega lá, elas são obrigadas a dar dízimo. Alguém aqui é obrigado a dar dízimo? Levanta a mão, quem é obrigado a dar dízimo? Ninguém é obrigado? Claro que não. A palavra não fala isso, que nós somos obrigados a dar dízimos. E quando alguém falava para mim que era obrigado a dar dízimo, assim, eu não vou para a igreja para pegar 10% do meu salário e dar para o pastor. Então por isso eu não ia para a igreja. E por muitos anos o que me afastou da igreja foi esse pensamento. Agora, de onde veio esse pensamento? Um pensamento que me distanciava de Deus, me mantinha afastado dos cultos, me mantinha afastado de Deus. Quando eu comecei a frequentar os cultos, quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, quando eu comecei a sentir na igreja o amor dos irmãos onde congregávamos, queridos, eu fiquei como esses judeus aqui que viram Jesus. Que lugar é esse? As pessoas se respeitam, eu não ouço um palavrão. Os irmãos oram uns pelos outros, o irmão deseja a prosperidade do outro, ora pela prosperidade do outro, abençoa o outro. Que lugar é esse? Os irmãos não passam necessidade. Se alguém dentre eles estiver passando a necessidade, todos se unem para ajudá-lo. Irmãos, o Caleb não tinha carro. Hoje ele tem carro. Os irmãos se juntaram e deram um carrinho para ele. Eles tinham, tinham um bebezinho, agora já tem 2 até, Ninguém tinha necessidade nenhuma. O Vando e a Betinha, eles estão coordenando o trabalho em Barra Velha. O Vando, o carro dele, ele perdeu o carro dele, não vou entrar em detalhe, ele perdeu o carro dele, era financiado, ele teve uma dificuldade, não conseguiu pagar, tomaram o carro dele. O Eldinho e a Pati cedem todo domingo o carro deles para o Vando e para a Bete poderem ir para a Barra Velha. Ninguém tinha necessidade de coisa alguma. Quando eu cheguei na igreja, eu encontrei esse ambiente. Que lugar é esse? Mentiram para mim. Mentiram para mim esse tempo todo. Agora que eu descobri que a igreja é um lugar maravilhoso, é um lugar de gente linda, de gente que se respeita, de gente que se ama. Meu Deus, me enganaram esse tempo todo. Quando eu comecei a caminhar na igreja, eu comecei a mudar alguns comportamentos que eu tinha. Eu era meio trapaceiro, eu era meio tipo Jacó enganador. Aí eu comecei a perceber que aquele comportamento não agradava a Deus. Comecei a mudar algumas práticas, alguns hábitos. Fui mudando. Começamos a nos tornar semelhantes a
Deus. O relacionamento nos torna semelhantes a Deus, semelhantes ao Senhor. Nos aproximamos de Deus quando escolhemos frequentar os cultos, nos aproximamos de Deus quando escolhemos frequentar um grupo familiar. Quem frequenta o grupo familiar aqui? Levanta a mão. Agora, quem detesta estar no seu grupo familiar? Levanta a mão. Ninguém. Todo mundo gosta. Todo mundo ama estar no grupo familiar. Por quê, queridos? Porque é um ambiente onde nós somos aperfeiçoados. Nós somos transformados. É um ambiente onde nós somos expostos. Todos nos conhecem. Eu não consigo ser uma pessoa diferente. Querido, se eu frequento só o culto, se eu frequentar só o culto, tá? Eu posso chegar aqui na igreja, né? Quando eu estou entrando ali Chuchu, vem cá. Eu briguei com a minha esposa. Estou brabo com ela. Aí a gente está chegando na igreja. Quando chega ali na porta, os irmãos estão lá, daí eu pego na mão dela. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Obrigado, pode sentar. Queridos, quando nós temos essa semelhança de Jesus, nós não conseguimos fazer isso. As pessoas percebem que a coisa não está boa no nosso relacionamento. Nós não conseguimos, ter essa... Não dá, a pessoa olha, esse casal está com problema, está com dificuldade, eles não estão bem. Nós nos tornamos, a expressão despir-se, né? Nós nos tornamos transparentes diante dos irmãos. Os irmãos sabem quem nós somos, eles nos conhecem. Semelhantes a Deus. Quando Deus se relacionava com Adão, o texto diz que Adão e Eva eles estavam nus. A Bíblia diz que eles estavam nus. Quando eles comeram do fruto, e Deus vem na viração do dia para visitá-los, eles não estão no lugar onde sempre estavam. Deus diz: Adão, onde você está? Senhor, eu tive medo e me escondi. Medo? Comeste da fruta que eu ordenei que não deverias comer? Senhor, a mulher que tu me deste. Adão, que conversa é essa? Colocando a culpa nos outros. Mulher, o que tu fez? A serpente que o Senhor criou me deu do fruto e eu comi. Os dois puseram a culpa em Deus. Queridos, a vida longe de Deus provoca isso. Provoca esse comportamento, né? Nos aproximamos de Deus quando procuramos examinar as Escrituras, quando olhamos para a Bíblia e examinamos o que verdadeiramente está escrito. Estas são algumas das formas como devemos nos aproximar de Deus a fim de que possamos adquirir a sua semelhança. A semelhança de Deus somente pode ser adquirida através de um relacionamento com Jesus, através da sua igreja, né? Terceiro pensamento, e daí nós estamos partindo para... Voltando lá para Marcos. O versículo 38, quando eles procuram Jesus, né? Eles vão procurar Jesus. Jesus levantou cedinho, foi para um lugar deserto para orar. E daí então os discípulos vêm atrás deles e eles dizem assim... Procuravam-no Simão e os que com ele estavam. Achando-lhe, disseram: Senhor, todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isto que eu vim. Foi para isto que eu vim. Queridos, a resposta de Jesus para eles pode servir como uma pergunta para nós.
para o que você veio. Ou seja, qual o seu propósito? Terceiro pensamento, entendendo o propósito. Para o que você veio? Por qual motivo você se aproximou de Jesus? Por qual motivo você tem caminhado com Jesus? Por qual motivo você tomou a decisão de aproximar-se de Jesus? O que te levou a essa aproximação? Diga assim comigo, repita com bastante convicção. Entendendo o propósito. Uma das maiores conquistas do reino de Deus é quando entendemos o propósito para o qual fomos chamados pelo Senhor. Jesus nos mostrou através do seu próprio comportamento a importância de se ter um propósito e caminhar nele. Jesus ele estava se tornando uma pessoa muito popular, ali na sua região, Cafarnaum. As pessoas vinham a Jesus e ele procurava atender a todos, Algumas pessoas já estavam até se valendo disso, fazendo uso indevido dessa proximidade com Jesus. Jesus olha para os discípulos e diz assim: vamos às aldeias vizinhas para que ali também eu pregue. O que eu fiz aqui, vamos fazer em outros lugares, com outras pessoas, ensinar a eles a palavra de Deus, pregar a eles a palavra de Deus. Queridos, você já tomou consciência da importância da palavra que Deus colocou no seu coração? Quantas pessoas poderão ter a sua vida transformada por causa da palavra que Deus já colocou no seu coração? Quantas pessoas poderiam ter hoje uma vida diferente da vida que levam, se elas tivessem ouvido dos nossos lábios essa palavra de poder? Percebem que existe um propósito de Deus nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida? A ignorância ou a inobservância do propósito muitas vezes nos leva a práticas que, ao contrário do que pensamos, nos distanciam cada vez mais de Deus. A ignorância ou a inobservância da importância desse propósito. Se nós não compreendermos isso, ao invés de nos aproximarmos, nós nos distanciamos cada vez mais de Deus. Nos afastamos cada vez mais dele. Agora olha o Salmo 34, e daí nós estaremos... Salmo 34... 1 até o 4. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Queridos, a pergunta: tudo que nós falamos glorifica a Deus? Tudo que nós falamos glorifica a Deus? Percebem como o poder e a autoridade, eles estão ligados diretamente ao que nós fazemos e não ao fato de Deus não querer nos dar algo? Porque muitas vezes nós oramos e dizemos assim: Deus, por que eu não recebi isso ainda? Aí Deus diz assim: pois é, por quê? Me responde, né? A pergunta que nós fazemos para Deus, Ele nos devolve sempre. Me responde você, filho. Por que você ainda não faz uso do poder e da autoridade que já está sobre a sua vida?
Deus estabeleceu em Jesus um maravilhoso propósito em nossas vidas. Quando buscamos pelas Escrituras vivermos este propósito, as nossas conquistas se tornam mais palpáveis. A distância que existia entre mim e as minhas conquistas são atenuadas e diminuídas. Quando eu reconheço que o meu propósito está diretamente ligado à minha vida de louvor ao meu Deus. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Ele diz: a minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão e se alegrarão. Queridos, Jesus nos deixou uma incumbência maravilhosa. A maior alegria de Deus é olhar para nós e nos vermos valorizando as coisas que Ele nos deu. A maior alegria. Se você chegar aqui na igreja, num culto, e você trouxer uma oferta de 50 mil reais, depositar no gasofilácio, talvez essa sua atitude nem mova Deus no seu trono. A igreja vai fazer bom uso do valor, mas talvez essa oferta nem mova Deus. Agora, quando nós abrimos os nossos lábios e declaramos: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, o Senhor me resgatou, o Senhor me transformou, vale a pena viver a vida no Senhor. Deixa eu falar para você algo maravilhoso, queridos. Algo maravilhoso. Você sabia que o seu amanhã ainda não existe? Ele ainda não foi feito? Nós, quando começa o ano, né, nós pegamos o calendário, nós olhamos janeiro, fevereiro, março, né? E olhamos os feriados e pensamos que aquilo tudo está pronto. O amanhã pertence ao Senhor. Deus dá aos seus enquanto dormem. Enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos, Deus prepara o seu dia de amanhã. E Ele traz pela manhã. A palavra de Deus, ela declara que Deus faz novas as coisas a cada manhã. Queridos, todos os dias, a cada manhã, Deus traz para cada um de nós um presente maravilhoso, que é o dia que nós vamos viver. Ele prepara e Ele nos entrega. Ele diz: filho, toma, eu trouxe um presente para ti. Esta é uma dádiva minha para você. Receba o que eu tenho para ti. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia produtivo, um dia para conquistarmos as coisas maravilhosas que Deus preparou para mim e para a sua vida. Queridos, o dia de amanhã não está pronto como nós imaginamos. Deus faz, Ele programa, Ele prepara o nosso amanhã, considerando a nossa existência, considerando as nossas necessidades. Ele prepara tudo que nós vamos viver com zelo, com carinho, com todo amor do seu coração. Ele prepara e nos dá um presente a cada manhã. Nós recebemos um dia novinho para vivermos, para vivê-lo de uma forma maravilhosa. Nós deveríamos aproveitar, queridos, de uma forma diferente o nosso dia. Nós devíamos vivê-lo de uma forma diferente. Porque quando Deus prepara esse dia, Ele prepara esse dia pensando em mim e pensando em você. Quando Jesus chega ali no Jordão para ser batizado por João Batista, eles ouvem uma voz do céu que declara sobre Jesus: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. É isto o maior prazer de Deus, queridos, poder olhar para mim e para você. Quando nós reconhecemos os valores da palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus, quando nós vivemos segundo a palavra de Deus,
Deus brada dos céus, Ele olha para mim e Ele olha para você, e Ele declara lá dos céus, e todo o inferno, todos os demônios ouvem isso, e eles ficam irritados com isso, porque Deus declara a meu respeito e a seu respeito: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esta verdade o Senhor declara sobre a sua vida nesta hora, querido. Esta verdade é uma palavra proferida pela boca de Deus a seu respeito. Ele tem prazer na sua existência, Ele tem prazer na sua vida. Você, queridos, ao contrário do que muitas vezes você pensa de si, você não é um estorvo, você não é uma pessoa que deu errado, você é uma bênção, você é uma grande bênção na mão de Deus. Deus ama você de uma forma maravilhosa e extraordinária. Os planos de Deus a seu respeito são planos de paz e não de mal, planos para te dar uma esperança e um futuro maravilhoso e extraordinário. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu, no seu lugar, eu daria um glória a Deus maravilhoso por essa verdade maravilhosa, por essa verdade extraordinária. Aleluia! Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos cantar mais um cântico, queridos. Antes eu quero fazer uma oração abençoando a sua vida, abençoando o seu coração. O desejo do meu coração, e eu creio que também é o desejo do coração de Deus, que você nesta noite compreenda, queridos, compreenda essa verdade no seu coração, compreenda esse valor na sua vida. Você precisa saber dessa verdade. Essa verdade é maravilhosa demais para ser ignorada, queridos. Você não pode ignorar essa verdade. Deus já nos deu poder e autoridade, já está acessível, é algo que nós precisamos e podemos usufruir, poder e autoridade que Deus nos deu. Essa verdade, queridos, ela precisa ser carregada, trazida para dentro do nosso coração. A nossa vida vai ser diferente, a nossa vida vai ser modificada, vai ser mudada. Nós passamos a viver como Jesus vivia, nós passamos a pregar o que Jesus pregava, nós precisamos fazer o que Jesus, passamos a fazer o que Jesus fazia, passamos a visitar os lugares que Jesus visitava, passamos a nos relacionar com as pessoas como Jesus se relacionava com elas, passamos a fazer orações como Jesus fazia, libertando enfermos, curando, libertando os endemoniados, curando enfermos, mudando ambientes, trazendo cura. A sogra de Pedro estava doente, querido, estava acamada. Jesus entrou, aquela mulher levantou-se e começou a servi-los. Quando o amor de Deus, a graça, o favor de Deus está sobre a nossa vida, a alegria do nosso coração é querer servir. O Senhor está impondo a mão dele nesta noite sobre este lugar, orando por pessoas, abençoando vidas, com o propósito de transformar lares, famílias, ambientes. Deus está operando isso nesta hora. Curve sua cabeça, queridos, eu quero orar declarando isso sobre a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigado por essa palavra, Pai. Essa palavra, Deus, eu declaro, ela mudará o nosso comportamento, ela mudará o nosso entendimento. Deus, eu declaro que essa verdade vai nos fazer pessoas diferentes do que aquilo que nós fomos até agora, Pai. Deus, as nossas escolhas serão outras, as nossas atitudes serão diferentes, Pai. Deus, o novo tempo está começando na vida do meu irmão, da minha irmã. Deus, cada pessoa que entrou neste lugar nesta noite, não entrou por acaso, foi trazida pelo Senhor para receber essa palavra em seu coração. Paizinho querido, eu declaro um novo tempo, novo tempo, novo tempo sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro, Paizinho querido, um novo tempo, um tempo de mudanças, um tempo de transformação, transformação de mente, transformação de comportamento, transformação de atitudes, Pai, de escolhas, em nome de Jesus. Lugares que frequentávamos antigamente, não frequentaremos mais, ó Deus. E muitos lugares onde tínhamos dificuldades de ir, agora o Senhor passará a nos levar a esses lugares. Visitaremos pessoas, famílias, lares, visitaremos enfermos, doentes, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor declara: o choro
pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu declaro, está amanhecendo um novo dia em sua vida, está começando um novo tempo, está começando um novo dia, está amanhecendo na sua vida. O choro vai parar, o choro vai cessar, uma alegria tomará o seu coração, alegria de Deus, alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Toca, Senhor, a vida do meu irmão. Toca, Senhor, a vida da minha irmã, Deus. Ah, Senhor, aquele que veio a esse lugar nesta noite, esperando receber um toque do Senhor. Este é o momento. Esta é a hora, Deus. Toca esse irmão, toca essa irmã. Toca essa pessoa, toca esse coração, Deus. Com poder. Toca, Deus, toca agora. Descortinando verdades para essa pessoa, mostrando as tuas maravilhas, revelando o teu amor maravilhoso, Deus. Toca agora essa pessoa, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Seja sobre cada um deles, Pai, o teu amor, as tuas manifestações, a tua glória sobre esta vida, a tua glória sobre este lar, sobre esta família, Deus, em nome de Jesus. Toda doença caia por terra, todo mal cesse agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, queridos, mais uma vez. Águas vou atravessar, fogo não me queimará, não vou temer, não me deixará, medo não dominará, trevas irão recuar, não vou temer, não me deixará. No calor da batalha, se eu sei que nunca me deixou, oh, 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 oh. Do céu vem o comando, bradando, o reino de Deus chegou.